Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Adailton e hoje vamos iniciar uma sequência de 4 web palestras do Telesaúde Núcleo Rio Grande do Norte sobre o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o PEMAC-AB. Nessas 4 web palestras, nós discutiremos alguns temas importantes, especialmente voltados aos profissionais que atuam nas equipes de atenção básica ou estratégia de saúde da família do Brasil. A primeira web palestra, hoje, será sobre a introdução ao PEMAC. O objetivo é que a gente possa focar no que é o PEMAC, quais são as suas fases, e também adentrarmos um pouco na questão da autoavaliação das equipes. A segunda e a terceira web palestra, intituladas Avaliação Externa Parte 1 e Parte 2, tratarão, respectivamente, da parte relacionada à gestão e à unidade de saúde, especialmente o censo que é aplicado em todas as unidades básicas de saúde do Brasil que aderem ao PEMAC, e na Web 3, Avaliação Externa Parte 2, a gente vai tratar justamente da parte da avaliação externa que entrevista os profissionais das equipes de saúde da família, que aderiram ao PEMAC. E na quarta web palestra, nós trataremos do monitoramento das ações. Como que eu, enquanto integrante de uma equipe de saúde da família, posso realizar as minhas ações pautadas no que é preconizado pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o PEMAC, de modo que isso passe a ser uma rotina da minha atuação, uma rotina do meu serviço, e não simplesmente um momento em que nós nos preparamos para a avaliação externa. Afinal de contas, o objetivo principal do PEMAC é que essas práticas elas sejam indutoras de mudança e melhoria no acesso e na qualidade da atenção básica dessas equipes. Bom, começando a nossa primeira web palestra que trata da introdução ao PEMAC, é importante a gente entender qual é, afinal, o objetivo desse programa, né? Como eu já iniciei na minha fala, o objetivo principal do PEMAC é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de forma a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica em saúde. O que isso quer dizer? O PEMAC ele surgiu a partir da necessidade de ampliar o acesso, no sentido de que muitas equipes já haviam sido introduzidas no Brasil. Houve uma grande expansão desde 1994, quando o Programa Saúde da Família surgiu, como uma das formas de fortalecer essa questão, né, do acesso da atenção básica. Em 2006, em 2012 e em 2017, as políticas de atenção básica passaram a reforçar ainda mais a importância das equipes de saúde da família, das equipes de atenção básica, enquanto estratégias prioritárias para fortalecer a atenção básica no Brasil. Houve uma grande ampliação, com diversas estratégias que foram sendo adotadas, e aqui eu posso citar algumas, como, por exemplo, as normas operacionais básicas, e também o Pacto pela Saúde, o COAPS, e assim sucessivamente, incentivaram a ampliação da atenção básica em todo o Brasil através das estratégias de saúde da família. Porém, chega um momento em que é importante pensar não apenas na ampliação da cobertura dessas equipes. É necessário pensar de que forma que essas equipes estão atuando, de que forma que o acesso à população está sendo garantido, de que forma que a qualidade desses serviços está sendo avaliada. É nesse contexto, então, que surge o PEMAC, objetivando justamente incentivar a melhoria da atenção básica. Como todo processo avaliativo, é importante que existam critérios de comparação. Por isso, o PEMAC surge também como uma forma de garantir um padrão de qualidade comparável, seja nacional, regional ou localmente. Ou seja, as equipes que aderem ao PEMAC e passam por todas as fases de avaliação, elas recebem uma certificação. Essa certificação vem na forma de notas ou conceitos, e esses conceitos podem ser comparados a nível regional, a nível local, por exemplo, no município onde existem várias equipes de saúde da família, e nacionalmente também.
de modo que é possível comparar as ações que estão sendo realizadas, por exemplo, numa unidade básica de saúde no interior do Rio Grande do Norte, com uma do interior do Rio Grande do Sul, através de padrões de qualidade que são estabelecidos por meio do PEMAC. O PEMAC ele surgiu a partir da Portaria 1654, no ano de 2011. Já houveram 2 ciclos encerrados do PEMAC e nós estamos agora na finalização do terceiro ciclo. Esse terceiro ciclo ele foi regulamentado pela Portaria 1645, de 2 de outubro de 2015. É importante ainda nós reforçarmos alguns objetivos específicos do PEMAC, como, por exemplo, de ampliar o impacto da atenção básica sobre as condições de saúde da população e sobre a satisfação dos seus usuários, por meio de estratégias de facilitação do acesso e melhoria da qualidade dos serviços e ações da atenção básica. O PEMAC, além de avaliar o processo de trabalho, a estrutura das unidades básicas de saúde, os processos relacionados com a gestão, ele também avalia a satisfação do usuário. Alguns usuários, na avaliação externa, são estrategicamente identificados e selecionados para responderem às questões propostas no instrumento. Os entrevistadores, então, fazem esses questionamentos a esses usuários, e isso permite identificar também a satisfação deles em relação às ações e serviços de saúde oferecidos por determinada equipe. É também um objetivo específico fornecer padrões de boas práticas de organização das unidades básicas de saúde que norteiem a melhoria da qualidade da atenção básica. Promover maior conformidade das unidades básicas de saúde com os princípios da atenção básica, aumentando a efetividade na melhoria das condições de saúde, na satisfação dos usuários, na qualidade das práticas de saúde e na eficiência e efetividade do sistema de saúde. Como quarto objetivo, também promover a qualidade e inovação da gestão da atenção básica, fortalecendo os processos de autoavaliação, monitoramento e avaliação, apoio institucional e educação permanente nas 3 esferas de governo. Esse ponto específico é muito importante porque o PEMAC vem a propor uma inovação na gestão, de modo que essa gestão ela seja compartilhada, né? É responsabilidade do gestor municipal, mas é também responsabilidade dos gestores das unidades básicas de saúde, por exemplo, de suas próprias equipes organizarem o processo de trabalho. Claro que contando com o apoio institucional, com o apoio da gestão, inclusive, nesse processo. Um outro objetivo é melhorar a qualidade da alimentação e uso dos sistemas de informação como ferramenta de gestão para a atenção básica. Ora, vocês que nos assistem, que nos ouvem através dessa web palestra e que trabalham na atenção básica, sabem que muitas vezes nós trabalhamos com inúmeras fichas, alimentamos os sistemas de informação, mas pouco utilizamos esses sistemas de informação como uma contrapartida para esse serviço. É muito importante, então, que nós possamos, a partir desses sistemas de informação, induzir as mudanças no nosso serviço. Nós precisamos, por exemplo, resgatar os dados lá do ESUS, o Sistema de Informação da Atenção Básica, né, o CISAB, Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica, que nós possamos resgatar aquelas informações e, a partir delas, realizarmos um planejamento, uma avaliação das nossas ações na atenção básica. Um outro objetivo é estimular o foco da atenção básica no usuário, promovendo a transparência dos processos de gestão, a participação e controle social e a responsabilidade sanitária dos profissionais e gestores de saúde com a melhoria das condições de saúde e satisfação do usuário. Essa questão também é muito importante porque, por exemplo, uma das coisas que o PEMAC preconiza é a transparência das suas ações. Ele incentiva, por exemplo, que existam canais de comunicação entre os usuários das unidades de saúde da família com as suas equipes, através de uma ouvidoria, através de uma caixa de sugestões, dentre outros aspectos que nós vamos discutir ainda nas próximas web palestras. Bom, então, nós podemos resumir que o objetivo maior do PEMAC é expandir o acesso e avaliar também, com o intuito, com o foco no acesso e na melhoria desses serviços. Mas é importante a gente lembrar que o PEMAC ele foi criado no ano de 2011. Nós temos ações de saúde da família desde o ano de 94, quando ainda se chamava Programa de Saúde da Família.
depois passou para a denominação de estratégia, porque passou a ser uma política de Estado e não de governo. E aí, somente em 2011 é que vamos ter um processo de avaliação da atenção básica. Já existia um processo de avaliação dos serviços hospitalares, por exemplo, através da PNAS. Mas na atenção básica, essa era a primeira iniciativa, era pioneira aqui no Brasil através do PEMAC. E aí é importante a gente entender que a atenção básica, ela deve ser entendida justamente como contato e a porta de entrada preferencial dos usuários na rede de atenção à saúde. A atenção básica, ela deve se orientar pelos princípios e diretrizes do SUS, como nós já conhecemos, né? A integralidade, equidade, universalidade, e a partir dos quais assume funções e características muito específicas. Então, a atenção básica, ela considera o sujeito em sua singularidade, sua inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral por meio de promoção de sua saúde, da prevenção das doenças, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e da redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer a autonomia dos sujeitos. Então, se nós formos imaginar o conceito da atenção básica, ele é muito complexo, é muito amplo, e avaliar a atenção básica também seria um processo bastante complexo. A atenção básica no Brasil, por exemplo, segundo o Ministério da Saúde, garante uma cobertura com ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação a mais de 140 milhões de brasileiros, e está acessível à demanda por atendimento a praticamente toda a sua população. São basicamente 41 mil unidades básicas de saúde espalhadas por todo o Brasil. O CNES, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, consta lá, na sua lista de profissionais, mais de 600 mil profissionais atualizando, dentre agentes de saúde, enfermeiros, médicos, dentre outros profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde pelo Brasil. Na última década, tivemos um extraordinário aumento da cobertura com investimento da Comissão Intergestora Tripartite, aliás, da Tripartite, com investimento tripartite, ou seja, da União dos Estados e dos Municípios, na Estratégia de Saúde da Família, que é prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica no Brasil. Recentemente, alguns esforços foram fundamentais para colocar a atenção básica no centro da agenda de gestores das 3 esferas de governo. E aí, é muito importante que a gente passe, então, a entender um pouco mais sobre o PEMAC, após entendermos um pouco sobre a atenção básica. As diretrizes do programa, elas são justamente definidas em possuir parâmetros de comparação entre as equipes de atenção básica, considerando as diferentes realidades de saúde, ou seja, o PEMAC, ele faz avaliação de cada equipe e faz uma comparação entre os níveis locais, regionais e até mesmo federal, permitindo assim que a atenção básica ela possa ser comparada de forma equânime em diferentes regiões do Brasil. Uma outra diretriz do PEMAC é ser incremental, transparente em todas as suas etapas, permitindo o permanente acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade. Se você acessar o portal do Ministério da Saúde, do Departamento de Atenção Básica, em saude.gov.br/DAB, é possível que você acesse, no menu inferior, no espaço voltado ao cidadão, o resultado da avaliação externa, da certificação das equipes. Então, isto é também um processo de transparência do próprio programa. Uma outra diretriz é envolver, mobilizar e responsabilizar o gestor federal, gestores estaduais, do Distrito Federal, municipais e locais, equipes e usuários no processo de mudança de cultura de gestão e qualificação da atenção básica. Então, todos os gestores, eles estão envolvidos nesse processo, inclusive os gestores locais, né? Não apenas o secretário municipal de saúde, mas o diretor das unidades básicas de saúde, por exemplo, os profissionais que trabalham nas equipes de saúde, eles precisam voluntariamente aderir ao PEMAC. O gestor municipal, ele adere, as equipes de saúde precisam também confirmar essa adesão, precisam aderir e fazer pactuações com a gestão sobre a melhoria do acesso e da qualidade da atenção, para somente, então, serem homologadas essas equipes pelo Ministério da Saúde.
Por isso, também, uma das diretrizes do programa é justamente desenvolver cultura de negociação e contratualização. Bom, como eu já disse, o PEMAC surgiu a partir da Portaria 1654/2011. Nós já tivemos 2 ciclos, o primeiro e o segundo ciclo, e atualmente nós estamos finalizando o terceiro ciclo, que é regulamentado pela Portaria 1645, de 2 de outubro de 2015. Bom, no primeiro e no segundo ciclo, o PEMAC ele tem configurações diferentes do que temos hoje. Vou exemplificar para vocês. No primeiro e segundo ciclo, o PEMAC era dividido em 4 fases: contratualização, desenvolvimento, avaliação externa e o processo de recontratualização. Na contratualização, o município ele precisaria aderir e, então, a partir dessa adesão, liberaria para as equipes de atenção básica também fazerem a sua adesão e contratualização. Então, as equipes, de forma voluntária, fazem essa adesão também ao PEMAC, e somente a partir disso é que, através das comissões intergestores regionais e na comissão intergestora bipartite, CIR e CIB, respectivamente, são pactuadas essa cooperação e, então, informados ao Ministério da Saúde, que homologa essas equipes. Na fase de desenvolvimento, as equipes e as secretarias municipais de saúde, elas vão aplicar instrumentos de autoavaliação, vão realizar os processos de, então, melhorias do acesso e da qualidade da atenção básica, para, então, serem submetidas à terceira fase, a fase da avaliação externa, que são avaliadores selecionados para representar o Ministério da Saúde, aliás, avaliadores não, perdão, entrevistadores, que realizam, então, entrevistas e aplicam censos nas unidades básicas de saúde e as suas respectivas equipes que aderiram ao programa. E, então, chega na fase 4, que é a recontratualização, onde o ciclo ele se reinicia, né, a partir justamente da recontratualização singular com incremento de qualidade. Ou seja, as equipes elas sempre precisam melhorar o seu padrão de qualidade para, então, realizarem a recontratualização. Contudo, no terceiro ciclo, nós tivemos mudanças operacionais significativas. Passou a ter apenas 3 fases, porém essas fases não deixaram de ser complexas. Elas apenas foram reorganizadas em uma lógica mais coerente. Então, a fase 1 passou a ser denominada de adesão e contratualização, a fase 2, avaliação externa e certificação, e a fase 3, recontratualização. E ainda foi acrescido um eixo transversal de desenvolvimento, que aí, ao meu ver, foi fundamental para melhorar as ações já desenvolvidas pelo programa. Mas eu vou falar um pouquinho, então, de cada fase novamente, para que fique muito claro para todos os profissionais que aqui nos assistem, sobre como estão organizadas essas fases no terceiro ciclo do PEMAC. E fiquem atentos ao portal do Ministério da Saúde, ao portal do PEMAC, porque a cada ciclo, novas mudanças podem ser efetuadas. Bom, no terceiro ciclo, a fase 1 passou a ser chamada de adesão e contratualização, mas basicamente acontecem as mesmas etapas que aconteceram no ciclo 1 e no ciclo 2. A gestão municipal e a equipe, elas precisam pactuar compromissos, por isso que se chamou, além de adesão, também contratualização, né, já que é formalizado um contrato. O município, então, faz a adesão e a recontratualização de suas equipes com o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, então, vai homologar essas equipes. No site do PEMAC, lá quando você clica, seleciona o terceiro ciclo, você tem como acessar a lista das equipes que foram homologadas. E é possível, então, fazer esse acompanhamento se as equipes do seu município aderiram ou não ao PEMAC. A fase 2, chamada de avaliação externa e certificação, que anteriormente poderíamos dizer que se chamava de desenvolvimento e avaliação externa como fases separadas, eram fase 2 e fase 3, e agora se transformou em uma única fase, que no meu ponto de vista se tornou mais coerente, porque não se pode separar avaliação de resultados. O resultado vai ser justamente a partir da avaliação para que eu possa melhorar as ações da minha equipe, né? Então, a avaliação externa, ela tem esse caráter. Ele tem o caráter de verificar in loco.
questões fundamentais relacionadas a, por exemplo, equipamentos das unidades básicas de saúde, como que estão organizados os processos de trabalho de suas equipes, e uma série de indicadores que também são checados, que eles são fundamentais para melhorar o acesso e a qualidade da atenção. Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da atenção, perdão. Então, a avaliação externa, ela vai fazer essa verificação em loco, e ela vai estar relacionada tanto à gestão, quanto à unidade básica de saúde e sua equipe. A partir dessa avaliação externa, então, que, junto com a autoavaliação e a análise dos indicadores, é feito um cálculo para garantir a certificação dessas equipes, ou não. Então, é feito, a partir da avaliação, a divulgação desses resultados, para que seja possível essa informação se transformar em ação. Ou seja, de nada adianta um processo avaliativo se eu não utilizo os seus resultados para melhorar o meu serviço, né? Então, é muito importante que seja utilizado o resultado da avaliação externa dos ciclos anteriores para que eu possa melhorar a atuação da minha equipe, melhorar a qualidade da atenção e ampliar o acesso, para que no próximo ciclo eu consiga uma melhor certificação. E a fase 3, então, é quando o ciclo se reinicia, que é a repactuação das minhas metas, dos meus padrões de qualidade. No eixo transversal, é importante a gente ressaltar pelo menos 2 pontos. A autoavaliação. A autoavaliação, que eu vou mostrar para vocês, um dos instrumentos que pode ser utilizado nessa autoavaliação, que é o AMAC, ainda nessa web palestra. A autoavaliação é fundamental, porque é a partir dela que eu vou autoavaliar o trabalho da minha equipe, o meu trabalho, a minha atuação no território, para que então eu possa melhorar no próprio curso do processo do ciclo do PEMAC, e não aguardar o resultado dessa avaliação para poder realizar essas melhorias. Então, a autoavaliação é um momento realmente de espelhar o processo de trabalho da equipe, para que esse momento ele já sirva para me melhorar e alcançar as metas que eu proponho para aquele ciclo, para aquele período. Um outro ponto muito importante do eixo estratégico transversal de desenvolvimento é o monitoramento dos indicadores de saúde. O PEMAC, ele utiliza um percentual da sua nota através de indicadores, por exemplo, de saúde da mulher, de saúde da criança. Esses indicadores, eles são extraídos a partir dos dados que eu forneço aos sistemas de informação, ao SISAB, Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica, por meio do eSUS, seja através do prontuário eletrônico, seja através da coleta de dados simplificados. Então, muitas equipes, às vezes, não entendem por que conseguiram realizar todos os processos previstos para serem conferidos na avaliação externa e, mesmo assim, não conseguem uma boa certificação. Bom, tem que analisar os indicadores. Eles estão sendo alimentados? Eu estou fornecendo os indicadores pertinentes aos sistemas de informação, os quais o próprio PEMAC vai fazer essa análise? Então, é importante que, além de organizar o processo de trabalho, que exista a cultura do registro dessas informações, que são imprescindíveis para o planejamento, monitoramento e avaliação. Bom, então vamos agora conversar um pouco sobre a fase 1, de forma mais detalhada. Na fase 1, a adesão e contratualização, é muito importante que a equipe assuma compromissos com o programa, com o PEMAC. E esses compromissos, eles giram em torno de organizar o processo de trabalho da equipe, implementar o acolhimento à demanda espontânea, utilizar o eSUS, programar atividades com a priorização dos indivíduos, famílias e grupos com maior risco e vulnerabilidade, instituir espaços regulares para discussão no processo de trabalho da equipe e construção de projetos terapêuticos singulares e autoavaliação, desenvolver ações intersetoriais para a promoção da saúde, pactuar metas e compromissos para a qualificação da atenção básica com a gestão municipal. E aí, novamente, nessa tela, eu gostaria de destacar, utilizar o eSUS como fundamental, né, registrar as informações que estão sendo realizadas
diariamente nas unidades básicas de saúde, desde uma visita domiciliar, a administração de medicamentos, por exemplo, a aferição de pressão arterial, o acompanhamento de pré-natal, da puericultura, dentre outros. É fundamental que esse registro exista através do eSUS. Um outro que eu gostaria de destacar também é programar as atividades com a priorização dos indivíduos, famílias e grupos com maior risco e vulnerabilidade. Como nós sabemos, as equipes elas organizam seu processo de trabalho de forma a garantir uma atenção integral, objetivam garantir uma atenção integral aos indivíduos, famílias e os grupos, principalmente aqueles com maior vulnerabilidade. Como nós já chamamos particularmente de ações programáticas, né? Então, as ações programáticas voltadas para a saúde da criança, puericultura, imunização, saúde da mulher, coleta de preventivos, o pré-natal, saúde do idoso, controle das doenças crônicas não transmissíveis, e por aí vai. Um outro ponto a ser muito discutido pelas equipes de saúde é a implementação do acolhimento à demanda espontânea. O Ministério da Saúde publicou 2 volumes voltados para acolhimento, que é muito importante, deixo aqui como referência para que vocês possam fazer uma leitura aprofundada e ver a viabilidade de implantá-la nas suas equipes de saúde da família. É muito importante a gente falar de acolhimento à demanda espontânea. Nós não podemos fechar a agenda de trabalho de uma equipe em caixinhas, apenas voltadas para o dia da criança, o dia da gestante, o dia das pessoas portando doenças crônicas não transmissíveis. A lógica hoje deve ser no acesso avançado. Ou seja, eu preciso garantir que todos tenham acesso no momento em que necessitarem, no momento em que desejarem. Quando eu organizo meu processo de trabalho em caixinhas, em ações programáticas apenas, eu estou inviabilizando o acesso para uma parte significativa da população. Então, é importante que todos sejam acolhidos, que a sua demanda seja escutada e que, a partir dessa escuta, seja feito o encaminhamento necessário para a sua resolução. Bom, a fase de desenvolvimento do PEMAC, então, ela perpassa desde um processo de autoavaliação, o apoio institucional, a educação permanente, o monitoramento dos indicadores e a cooperação horizontal. Isso deve existir a partir da adesão. Os processos de autoavaliação, eles são fundamentais para que a equipe possa realizar o seu planejamento das ações futuras. Então, por isso que eu coloquei aqui nessa tela, desenvolvimento, não me referindo necessariamente à fase que anteriormente era conhecida como desenvolvimento, mas à fase em que eu vou realizar as ações do PEMAC. Então, a partir da adesão, eu já posso iniciar, já devo iniciar todo o processo de melhoria, né? E aí eu posso estar lançando mãos do apoio institucional, que o apoio institucional ele pode ser desde um profissional que funciona como apoio às ações voltadas para a atenção básica, uma pessoa da Secretaria de Saúde, por exemplo, ou um membro da universidade, ou um membro do Ministério da Saúde. Existem diversas estratégias de apoio institucional. É importante também focar na educação permanente dos profissionais. E aí eu aproveito para divulgar o ambiente virtual de aprendizagem do SUS, o AvaSUS, onde você acessa a partir do endereço avasus.ufrn.br, e lá estão disponíveis diversos módulos, diversos cursos de extensão de carga horária variada, onde vocês podem ter acesso a um conteúdo de qualidade, livre e aberto. A educação permanente, ela é muito importante. Os profissionais, após se graduarem, eles precisam estar em constante atualização, qualificação, aperfeiçoamento, e aí é muito importante que estejam vinculados à questão da educação permanente. Já falei no monitoramento de indicadores, e é importante também a gente pensar na cooperação horizontal. Então, se eu, enquanto equipe, eu desejo melhorar as ações da minha equipe, o gestor municipal também deseja, então é importante que exista uma cooperação compartilhada nesse aspecto. Bom, é importante a gente lembrar que o compromisso com o PEMAC é instituir processos de autoavaliação da gestão e das equipes de atenção básica participantes do programa também.
Então, a gestão, ela faz uma autoavaliação e as equipes também precisam realizar essa autoavaliação. A autoavaliação, ela pode ser a partir de qualquer instrumento avaliativo. Contudo, o próprio Ministério da Saúde, ele já teve a preocupação de, digamos assim, construir um instrumento de autoavaliação muito eficiente, que é o AMAC, que eu vou mostrar para vocês ainda nessa web palestra. Então, esse processo de autoavaliação, ele induz uma análise crítica sobre a organização da atenção básica e o processo de trabalho da minha equipe. É muito importante que esse processo de autoavaliação, ele aconteça com toda a equipe. Então, o recomendado é que a equipe realmente, ela coloque em sua agenda de trabalho um dia específico, onde todos os membros da equipe, desde o agente comunitário de saúde ao médico, eles possam se sentar e discutir cada um dos pontos que tem no instrumento de autoavaliação. E que esse momento ele seja um momento honesto para a própria equipe, em que eles possam discutir o que fazem e, assim, fazer uma autoavaliação. É muito importante a gente levar em consideração que essa autoavaliação, ela pontua para o PEMAC. Contudo, ela pontua no sentido de realizar a autoavaliação, sim ou não. Existe instrumento que comprova essa autoavaliação, sim ou não. E não necessariamente que determinado padrão de qualidade eu atribuí uma nota inferior, vamos imaginar, eu não faço aquele padrão de qualidade, então a minha equipe deu nota 0. A equipe ela não vai ser penalizada em sua pontuação em relação a isso. Então, a autoavaliação é um momento muito da equipe adotar uma cultura de olhar para o processo de trabalho interno da equipe e, então, fazer os ajustes necessários. Até porque o próprio instrumento da autoavaliação, a marca, ele permite que você depois construa uma matriz de intervenção. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês a imagem do AMAC. E essa autoavaliação, ela pode ser acessada a partir do portal específico do Ministério da Saúde. Bom, o AMAC, essa ferramenta de autoavaliação, ela é dividida em algumas dimensões. A unidade de análise voltada para a gestão e para a equipe, e as dimensões gestão municipal, gestão da atenção básica, unidade básica de saúde, e para a equipe o perfil, processo de trabalho e atenção integral à saúde. E aí, como vocês podem ver, as subdimensões são várias, sendo que para a gestão municipal é a implementação da atenção básica no município, a organização e integração da rede de atenção à saúde, a gestão do trabalho, a participação, o controle social e a satisfação do usuário. A gestão da atenção básica, questões relacionadas ao apoio institucional, educação permanente, gestão do monitoramento e avaliação, as unidades básicas, infraestrutura e equipamentos, insumos, imunobiológicos e medicamentos, e ao processo de trabalho da equipe, o perfil da equipe, a organização do próprio processo de trabalho, atenção integral à saúde e as questões relacionadas ao controle social e satisfação do usuário. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui brevemente alguns pontos relacionados ao AMAC. O AMAC ele está disponível também no site do PEMAC, do Ministério da Saúde. É importante que nesse exato momento vocês possam acessar esse site, fazer o download desse AMAC e irem acompanhando comigo algumas questões. Então, o PEMAC ele é organizado pelo padrão de qualidade e há uma descrição desse padrão de qualidade. E a equipe ela precisa discutir sobre aquele padrão e atribuir uma nota de 0 a 10. É importante que a equipe ela faça isso por meio de reuniões, que não necessariamente precisam ser em um único dia, já que o AMAC é um volume muito extenso de conteúdos a serem analisados e discutidos, e que essas discussões elas são muito pertinentes e que a própria discussão já vai produzir melhorias no serviço, porque vai provocar mudanças naquele critério. Então, um exemplo muito simples, o item 4.14. A equipe realiza reuniões periódicas. Tá.
A equipe realiza reuniões periódicas? Mas, afinal de contas, o que é reunião periódica? E aí, o próprio AMAC ele já traz essa descrição. A equipe realiza reuniões periódicas, semanal ou quinzenal, com duração média de 2 horas, utiliza esse instrumento para discutir questões referentes à organização do processo de trabalho, planejamento, educação permanente, avaliação e integração com troca de experiências e conhecimentos, discussão de casos, dentre outros. Tá. A equipe realiza reuniões periódicas. Ah, sim, reuniões. Nós realizamos, sim, 10. Não, mas tenha calma. Nossa reunião é semanal? Nossa reunião é quinzenal? Essas reuniões, elas duram em torno de 2 horas? E aí, a equipe começa a discutir e vai atribuindo outros padrões. 5, 6. Não importa o padrão que vai ser atribuído, esse é um processo que precisa ser, repito, honesto com a própria equipe. O PMAC não vai considerar essa pontuação, nesse momento da avaliação externa, como um critério para a certificação. É muito importante que a autoavaliação seja extremamente transparente. E aí, a partir disso, a partir do momento em que eu realizo todas essas análises dessa autoavaliação, eu vou então construir um plano de intervenção, que nada mais é do que como que eu vou fazer para enfrentar aqueles problemas que eu identifiquei. Então vamos lá. Eu não realizo reuniões periódicas, nós não nos reunimos semanalmente ou quinzenalmente, dificilmente a equipe se reúne. Provavelmente a equipe só se reúne quando vai organizar uma campanha de imunização, por exemplo. Então, o que é que podemos fazer? Nós precisamos discutir como melhorar aquele critério. Então, vamos começar a realizar reuniões pelo menos quinzenalmente? E aí, é interessante que isso seja colocado em um plano de intervenção, em uma matriz de intervenção. E é importante ressaltar que essa matriz de intervenção também vai ser objeto de análise da avaliação externa, como veremos mais adiante. Tá? Então, sugere-se que, inicialmente, o planejamento contemple os principais problemas, os elencados como mais importantes para o grupo. Para isso, eu preciso realizar toda a autoavaliação. E então, dentre aqueles, eu vou verificar quais são os principais problemas, mas também eu preciso avaliar a governabilidade da minha equipe para realizá-los, para realizar a resolução daqueles problemas. Existem problemas que dependem muito de outras questões, que não necessariamente são passíveis de resolução a partir da iniciativa da equipe, que talvez demandem reunião com o Conselho Municipal de Saúde ou com o gestor municipal, que eles também precisam ser adotados como importantes, porém, a gente precisa elencar as prioridades para serem resolvidas o quanto antes, para então construir uma matriz de intervenção. O próprio AMAC, ele já traz um modelo de uma matriz de intervenção, que é esse que vocês estão visualizando e que podem ser consultados através do AMAC, pode ser feito download a partir da página do Ministério da Saúde. Nesses campos, nós vamos colocar a descrição do padrão. Qual é o padrão? A gente estava falando de reuniões, é aquilo. Descrição da situação, problema para alcance do padrão. De repente, nós não realizamos as reuniões. O objetivo e meta seria realizar as reuniões semanalmente ou quinzenalmente, enfim. E aí nós vamos, então, delimitar toda essa questão nessa matriz de intervenção, definindo quais estratégias que eu vou utilizar para alcançar esses objetivos e metas, que atividades precisam ser realizadas, e aí eu preciso detalhar essas atividades. O que é que eu vou precisar de recursos necessários? Nós vamos precisar organizar nossa agenda de trabalho, vamos precisar de um espaço físico para realizar essa reunião, vamos precisar de mesa, cadeira, caneta, papel. O que é necessário para realizar aquela atividade? Quais são os resultados esperados? Que as reuniões aconteçam e, a partir das reuniões, o que devem acontecer? Quem são os responsáveis? Vamos lá. Vão ser os enfermeiros das equipes, os médicos das equipes, os agentes de saúde? Quem são essas pessoas? Os responsáveis são sujeitos, são pessoas, elas possuem nomes. Então, nós vamos colocar os nomes dessas pessoas também aqui, nessa planilha de intervenção. Os prazos,
Quando que esse problema vai ser resolvido? A partir de 15 dias? A partir de 30 dias? E aí eu coloco aqui, até 30 dias para resolver esse problema. E os mecanismos e indicadores para avaliar o alcance dos resultados. Quem sabe, eu preciso ter aqui uma lista de frequência para verificar como que está sendo a participação dos membros da equipe, ou outros indicadores que a equipe possa construir e traçar como importantes. Então, vamos a um exemplo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, voltado para o seguinte padrão. A equipe de atenção básica realiza acompanhamento integral da saúde do idoso. Aí, qual é o padrão de qualidade adotado? A atenção integral à saúde do idoso pressupõe existência de cadastro atualizado dessa população no território, realização de atendimento domiciliar aos idosos impossibilitados de se locomover, monitoramento da cobertura vacinal, realização de exames da cavidade bucal e da superfície corporal em todas as consultas médicas e de enfermagem, com a finalidade de identificar lesões cancerosas e maus tratos. Intervenção para a detecção precoce das principais demências que incidem nessa população, como Parkinson e Alzheimer. Acompanhamento pela equipe de saúde bucal. Intervenções junto às famílias para identificar e capacitar cuidadores que irão prestar assistência domiciliar adequada. Utilização da caderneta de saúde, da caderneta do idoso em todas as situações de atendimento. Então, a pergunta era simples. A equipe de atenção básica realiza acompanhamento integral da saúde do idoso? Porém, existe um padrão de qualidade. O que é esse atendimento integral? Eu preciso, desde realizar o cadastro, até utilizar a caderneta do idoso. Então, a partir disso, nós vamos dar aquela pontuação de 0 a 10, ok? E aí, a partir dessa pontuação, nós podemos imaginar o que é possível fazer a curto prazo. Aqui algumas sugestões. Atualizar o cadastro da população idosa, por exemplo. Distribuir a caderneta do idoso. Realizar a busca ativa para avaliação global do idoso, segundo o caderno de atenção básica, para identificar possíveis problemas e início do tratamento, atividades preventivas que promovam um envelhecimento saudável, fugindo da lógica queixa-conduta, disponibilizar atendimento preferencial para os idosos nas unidades de saúde, ou seja, um critério de acolhimento que priorize o idoso, atualizar o cadastro das pessoas com dificuldade de locomoção com planejamento de visitas domiciliares, ou até mesmo formar grupos operativos com os idosos que visem a socialização, a valorização da autoestima. Então, aqui são algumas sugestões de ações que podem ser realizadas a curto prazo. Essa pode ser a necessidade de minha unidade, de minha equipe, mas pode não ser a necessidade de sua equipe. Vocês, profissionais, precisam se reunir e discutir as condicionalidades do território, a cobertura dessa população idosa, quais ações precisam ser feitas para alcançar o padrão aqui listado. Atenção básica realiza acompanhamento integral ao idoso. E aí, nós vamos então colocar na matriz de intervenção. Quais seriam algumas estratégias para o alcance dos objetivos e metas? Atualizar o cadastro, ok. Quais são as atividades? Realizar a visita domiciliar, revisar a ficha, a ficha do ESUS, né, a ficha de cadastro do ESUS, anotando em planilha, se for o caso, ou algum outro instrumento, para que eu possa ter a relação das pessoas com mais de 50 anos, 59 anos de idade, ou seja, a partir de 60. Os recursos necessários, isso deveria ser uma rotina do agente comunitário de saúde, né? Como se propõe aqui nessa matriz de intervenção. E os resultados esperados, mapeamento e cadastramento de todos os idosos da área. E aí, quem são os responsáveis? Vamos listar aqui quem vai realizar as visitas. Os agentes comunitários de saúde, quem são eles? O prazo para que isso seja realizado, essa atualização do cadastro, será 14 dias. E aí a gente vai fazer essa verificação através do cadastro da ficha do ESUS. Os profissionais, agentes comunitários de saúde, vão fazer o cadastro e esse cadastro precisa ser verificado, né? Geralmente pelo próprio enfermeiro. Se sua equipe já utiliza tablet para realizar esse cadastro, melhor ainda. Os profissionais que monitoram essas ações podem, então, verificar através do próprio sistema eletrônico, certo? Então,
Esses são exemplos de como nós podemos fazer uma autoavaliação a partir do AMAC, do que é previsto, e então, a partir daí, construímos uma matriz de intervenção para melhorarmos as ações e serviços que são ofertados por nossa equipe, por nossa unidade básica de saúde. Os resultados desse AMAC, eles podem ser consultados através do portal do AMAC, do Ministério da Saúde, portal do PEMAC, lá vai ter como você verificar o painel das adesões, só que esse tem um acesso restrito, ou seja, a população em geral não consegue realizar essa consulta. Porém, os responsáveis pelas equipes, quem fez a adesão, se responsabilizou pela equipe, os gestores municipais e gestores estaduais, os conselhos dos secretários municipais de saúde e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde e as referências técnicas do Ministério da Saúde, eles têm acesso a esses sistemas de informação que podem estar, então, acompanhando todo esse processo que é realizado pelas equipes. Repito, o processo de autoavaliação precisa ser transparente e honesto, porque é a partir dele que eu e a minha equipe vamos realizar as melhorias que estão ali sendo identificadas pela própria equipe, tá bom? Nas próximas web palestras, nós detalharemos mais sobre o PEMAC, sobre a sua organização e adentraremos ainda também nas questões relacionadas à avaliação externa, para que então nós possamos compreender melhor quais são os indicadores, quais são os critérios que são utilizados no programa, no PEMAC, para avaliar as equipes, certo? Então, até a próxima web palestra. Muito obrigado por sua atenção. Fiquem à vontade para realizarem comentários, enviarem suas dúvidas. E aí está o meu contato também, @dailtonjaz. Muito obrigado